Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, o último dia útil da semana, né? E a gente tem a oportunidade também hoje de conversarmos sobre a palavra do Senhor. E eu quero te convidar hoje a uma leitura bíblica que se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O último versículo, ou o último trecho, a última frase, a última sentença do capítulo 1 de Neemias dá notícia para a gente que ele era copeiro do rei. Ser copeiro do rei era uma profissão muito digna, né? Uma profissão muito rentosa, inclusive, de alto risco, de alta confiança também. O rei precisava confiar muito em Neemias. Ser copeiro do rei não era só Neemias preparar a bebida, as bebidas ou a comida que o rei comia. Não, era ele provar, porque ele era o primeiro filtro. Naquele contexto de reis, né, onde alguns reis até matavam suas próprias famílias com medo de perder o trono, havia muita conspiração, né? Onde há poder, há conspirações. Onde há poder, há tentativas de golpe, de destituição, de insurreições, né? Então, os reis, eles costumavam ter pessoas de confiança que blindavam a vida deles, né? Tomando conta para que eles não fossem envenenados de algum tipo de comida. E essa era a função de Neemias. Era um assessor direto do rei. Alguns vão dizer que Neemias talvez fosse um eunuco, né? Um homem pronto só para aquela função e tinha só aquele objetivo ali. Neemias, então, era o copeiro do rei. Essa é a informação que se tem. Nesse capítulo 1, você via a partir do versículo 5, toda a oração de Neemias, né? Nos primeiros versículos, de 1 a 4, Neemias recebe a notícia de que o povo judeu, que é a nação de Judá, está totalmente destruída. Jerusalém está toda destruída, né? Embora ele não tenha nascido em Jerusalém, ele tenha nascido dentro do cativeiro babilônico ou dentro do cativeiro persa, ele é alguém que se compadece dos seus parentes, dos seus antepassados, das pessoas que eram da sua terra, né? Então ele quer tomar uma atitude. Bom, o fato de Neemias ser copeiro do rei já era uma grande oportunidade para a vida dele, né? Algumas coisas que a gente tem na vida já é uma grande oportunidade para a gente. De repente o trabalho que você tem é uma grande oportunidade para você. De repente os filhos que você tem, de repente a igreja que você frequenta, as pessoas com as quais você lida, são grandes oportunidades que Deus deu para a sua vida para te abençoar, né? Era o caso do Neemias aqui. Muitas vezes a gente não vê como oportunidade as coisas que já estão na nossa vida, né? Que Deus já colocou na nossa vida. Mas Neemias entendia isso, ele era grato a Deus pelo emprego que tinha, pela função que tinha. Só que ele precisava que algo mais acontecesse, porque nasceu no coração dele o desejo de ajudar o seu povo, de ajudar o pessoal de Jerusalém, de Judá, de reformular os muros da cidade, reformular a cidade, né, que estava totalmente destruída. Ele precisava de uma nova oportunidade. Então, o que o Neemias fez? Ele orou a respeito. Quando a gente quer que Deus levante, ou Deus nos dê novas oportunidades, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade, qualquer oportunidade, a gente tem que orar para que Deus abra as portas da oportunidade, né? Desejar melhorar na vida, melhorar em todos os aspectos, não é pecado não. Viver na mediocridade pode ser pecado, né? Se você olhar para a sua vida e ver toda a sua potencialidade, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida como dons, talentos e habilidades, e você não aprimorar essas coisas, e com esses recursos naturais que Deus colocou na sua vida, você não desenvolver a sua vida, não tem como chegar diante de Deus depois e falar que a sua vida não deu certo. Porque não tem nada a ver com Deus. Ele te deu as habilidades para isso. Ele te deu as oportunidades. Ele te apresentou pessoas, situações, várias situações e pessoas e colocou em vários lugares. Colocou você diante de várias oportunidades tantas vezes que a gente às vezes não aproveita porque a gente não quer. Neemias fazia muito bem o trabalho dele. Isso também é uma coisa que a gente tem que considerar. E ele tinha crédito diante do rei, que era o seu patrão imediato. Ele tinha crédito porque ele era bom de serviço, ele fazia muito bem com esmero o trabalho dele. Tem muitas pessoas que querem ter uma grande oportunidade na vida, mas não é fiel no pouco. Ser fiel no pouco é um princípio bíblico para que você possa ter grandes coisas lá na frente. Jesus fala sobre isso, né?
Seja fiel no pouco e você vai ser colocado sobre muito. Aquele que não é fiel no pouco não pode ser colocado sobre muito. Se você não valoriza coisas pequenas, você não é capaz de valorizar coisas maiores, né? Então, Neemias ele tinha um bom apreço diante do rei, ele tinha uma bons conceitos diante do rei, porque ele era bom naquilo que ele fazia aquilo com esmero. Então, quando no capítulo 2 o rei olha para o rosto dele e vê que ele está triste, o rei fala: Neemias, o que está acontecendo? Você está triste? Isso era uma coisa que não era muito comum para os reis fazerem. Os reis pouco se importavam por serviçais, ainda que fosse uma pessoa de confiança, ele pouco se importava. Os reis eram capazes de matar uma esposa dele se ela se aproximasse dele sem autorização. A gente viu sobre o livro de Esther, né? Na quarta-feira a gente falou um pouco sobre Esther e a rainha Esther. E nesse contexto de Neemias mesmo aqui, um pouquinho antes de Neemias, né? 30 anos antes. Então, o rei era capaz de matar o filho dele, a esposa dele, a sogra dele, qualquer pessoa que se aproximasse dele sem autorização. E Neemias estava ali, diante do rei. E é por isso que ele faz essa oração aqui. Ó. Ele fala assim: me ajuda a ser bem sucedido. Ele fala aqui, ó. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo diante deste homem, desse rei. Me ajuda a ser bem sucedido diante dele. Então, quando ele chega ali com um semblante meio triste por causa de tudo que ele tinha ouvido falar sobre os familiares dele que tinham perdido tudo lá em Jerusalém, o rei perguntou: Neemias, por que você está triste? E aí então ele viu, a oportunidade chegou. Deixa eu te falar uma coisa: se você não está disposto a aproveitar as oportunidades que a vida vai te dar, não ore a respeito delas. Tem gente que está num emprego ruim, por exemplo, está passando um aperto no emprego, alguma coisa assim, e fica pedindo a Deus para você: me dá uma oportunidade de melhorar, me dá uma oportunidade. Aí Deus abençoa, o patrão promove ele, entendeu? Mas ele não quer se aprimorar, não quer ficar melhor, não quer crescer. Entende? Então na vida também é assim, tudo na vida é assim. Se você não está disposto a agir, não ore. Tá? Porque se você orar, Deus vai te dar a oportunidade. E se Deus te der a oportunidade de você não agir em cima dela, Deus não vai te ver com bons olhos, entende? Então, estude, desenvolva suas habilidades, né? Seja fiel no pouco, né? Dê o seu melhor no pouco. Davi foi colocado como rei de Israel porque ele era um bom pastor de ovelhas. Então, as habilidades que Davi adquiriu ali, defendendo as ovelhas, cuidando das ovelhas, também ele adquiriu agilidade para enfrentar o Golias. E ao enfrentar Golias, aparece a oportunidade de ser genro do rei. E ao ser genro do rei, daqui a pouco aparece a oportunidade de ser o próprio rei de Israel. Então, percebe a escalada? Então, seja fiel no pouco. Faça com diligência as pequenas coisas, que Deus tem coisas bem maiores para a sua vida e para a minha vida também. Né? Talvez ninguém está te vendo dar o seu melhor aí. Talvez ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. E isso é importante. E Deus é justo. Né? Jesus falou que aquilo que você ora em secreto, lá no seu quarto, quando ninguém está te vendo, Deus está te vendo e vai te abençoar. Está escrito lá em Mateus 6,6, se não me falha a memória, tá? Esteja pronto para as bênçãos de Deus. Esteja preparado para as bênçãos de Deus. Preparação é a primeira coisa que você precisa ter para as bênçãos que virão. Preparação é a primeira coisa que você precisa ter para aproveitar as oportunidades. É triste você ouvir de alguém, como eu já cansei de ouvir, pessoas falando assim: poxa vida, aquele emprego que eu estava esperando surgiu, mas eu parei meu curso de inglês, eu não tenho inglês, aí não dá para entrar lá, perdi essa oportunidade. Por que parou o curso? Entendeu? Por que você desistiu no meio do caminho? Puxa vida, eu tinha um dinheiro aqui, rapaz, eu gastei esse dinheiro, agora apareceu uma oportunidade de ouro para comprar um terreno ali, não sei o que, mas agora eu não tenho dinheiro mais, para investir em outra coisa que às vezes não tem nada a ver mais, né? Então, tudo isso são coisas que Deus vai colocando diante da gente. A gente tem que ter preparação para enfrentar as oportunidades, para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que virão, né? Então não ore pelo aquilo que você não tem coragem de agir. E o amor de Deus é para essa vida também aqui, né? Porque tem gente que fala assim: ah, mas Deus não... Agora o pastor Cláudio está pregando prosperidade? Não, prosperidade faz parte da vida do cristão. Ser abençoado neste mundo aqui faz parte da vida do cristão. O Salmo 1 fala isso. Salmo 1, versículo 3 fala que tudo aquilo que você fizer prosperará. Se você é um homem que teme a Deus, se você é um homem que é feliz em Deus, se você é uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, cumprindo essa palavra, fazendo essa palavra ser vivida por você,
tudo que você fizer prosperará. Está escrito no Salmo 1, está escrito em Deuteronômio 28, está escrito em Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus, ou seja, busca a vontade de Deus, busca ser fiel a Deus, busca andar nos caminhos de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas as coisas, o que ele fala ali? Questões relacionadas à alimentação, questão relacionada à vestimenta, que representa ali as bênçãos materiais que também virão sobre a sua vida. Não tem pecado nenhum nisso. Tem um Deus bondoso que te ama para a eternidade, mas também te ama para este mundo aqui. Então Neemias nos dá essa lição no dia de hoje, nos ensina isso, né? Que possamos aprender com Neemias, né? Possamos aprender com Neemias a viver as oportunidades desse Deus de oportunidades, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por todas as oportunidades que o Senhor já nos deu e por todas que virão. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê tudo o que precisamos para que não percamos as bênçãos que estão destinadas a nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Raquel Perucci e todo mundo que está aí, você que está no Instagram, você que está no YouTube, no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um. Compartilha para pessoas serem abençoadas também, tá bom? E curte aí para que o vídeo possa, de repente, chegar a mais pessoas, para serem abençoadas se você considera que você foi abençoado, tá bom? Deus abençoe.